Vamos nos transportar para um dia em que Jesus esteve cansado. O mestre estava cansado, porque ele, logo que amanheceu, ele começa a ensinar. Eu quero convidar vocês a se transportar comigo nessa história, porque esta história, como muitos já devem conhecer, a história que ele acalma a tempestade é uma história com um final feliz. Mas toda a trajetória, até a calmaria da tempestade, no momento em que eles encontram todo aquele turbilhão de vento e aquele mar revolto, eu quero falar de um trajeto que nos leva a conhecer todo o processo para que o Senhor acalme a tempestade. Eu quero dizer uma coisa nessa manhã, e poucas vezes eu preguei sobre esse tema. Eu quero falar sobre sonho e eu quero falar sobre realização de sonhos. Porque a igreja está muito atrelada à realização de sonhos vinculado àquilo que nós queremos. Mas agora existe uma canção, inclusive, que nós cantamos. Os sonhos de Deus jamais morrem. Os sonhos de Deus jamais morrem. Que você possa guardar o que eu vou dizer para você. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Não importa se levantou tempestade, não importa se levantou mentira, não importa se levantou acusação, não importa se algo inesperado aconteceu. Deus tem compromisso com a palavra dele. E se tem promessa de Deus, ele cumpre. Amém, irmãos? Amém. Prestem atenção nessa palavra. Prestem atenção nessa palavra. Porque quando Jesus, ele declara algo, meu irmão, não importa o inesperado que possa acontecer. Por isso que eu quero dizer para você, o tema da palavra é o destino final. O destino final é aquilo que Deus disse que vai acontecer. Mas eu não esperava, mas se Deus disse que vai acontecer, o meu destino é o que diz a palavra de Deus. Eu não esperava, eu fui abandonado, o casamento chegou nessa condição, o filho está dessa forma, mas aquilo que ele disse é o meu destino, aquilo que ele declarou é aonde eu vou chegar. Quando eu falo de sonhos, eu não estou falando daquilo que você deseja, mas estou falando com um compromisso da palavra. Se Deus realiza sonhos, ele não realiza sonho para nos deixar felizes. Deus realiza sonhos para cumprir o propósito dele. E a vontade dele o que é? Boa, perfeita e agradável. Deus ainda realiza os sonhos e esses sonhos são perfeitos para cada um de nós. Destino final é o tema da ministração de hoje. E eu quero que você entenda, e você vai pegar a sua Bíblia, pega aí na tua mão a sua Bíblia, pega a tua espada. Vamos lá, vamos guerrear. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Mas antes, eu preciso colocar vocês nos fatos. Mal havia amanhecido. Mal o sol havia surgido no horizonte. E Jesus já estava na praia. Diga, Jesus já estava na praia. Jesus sobe num barco, porque a praia estava lotada de gente. Gente igual a gente. Gente como a gente. Gente que precisava ouvir uma palavra. Gente que precisava de cura, gente que precisava de libertação, é assim, uma multidão. Jesus sobe no barco, porque o objetivo do Senhor não era só curar e transformar as pessoas no toque do teu corpo, para mudar sarar as suas feridas e coisa que o valha, não. Ele tinha também a necessidade de trazer as boas novas. Então Jesus sobe no barco, para que a multidão não oprimisse, para que os doentes não ficassem ali insistindo para ser curado. Então Jesus sobe no barco e Jesus começa a pregar. Isso logo pela manhã. Aí, irmãos, a nossa concepção teológica, ela vai nos ensinar que Jesus aproveita todo o tempo para falar do reino. E aí, nesse início de dia, o amanhecer, Jesus lá já com essa multidão, Jesus vai trazer a parábola do semeador.
Em seguida, Jesus vai falar da candeia. Estava conversando com o Tiago, hein, Tiago? Olha aí, ó, confirmação. Depois Jesus vai falar sobre a semente, a parábola da semente. Jesus continua e fala sobre o grão de mostarda. Jesus continua e vai falar que para a semente brotar, não depende de quem semeou, depende do Deus que criou todo o suporte favorável para que essa semente surja. Aí, irmãos, ao cair da tarde, diga fim do dia. Jesus estava exausto, porque além disso, de pregar o dia todo, ele era homem, perfeitamente homem, portanto havia cansaço, exaustão, mas Jesus ainda tinha um propósito. Ele diz o seguinte, vamos lá, capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo em Marcos, capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 35. Naquele dia, olha para confirmar o que eu estou dizendo, naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos, o que ele disse? Você está entendendo que existe uma promessa? Vamos para o outro lado. Guarde isso. Vou repetir. Jesus fala, vamos entrar no barco, porque nós precisamos ir para a outra margem. Jesus estava no mar da Galileia. Ele tinha a intenção de chegar a Decápolis, um lugar que era composto por 10 cidades. E ele queria chegar do outro lado, e depois você vai ver na continuidade que ele chega na terra dos Genezarenos. É isso, de Gadara. E aí, irmãos, continuando, naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Diga, Jesus estava cansado. Veja que o texto está falando, levaram ele para o barco. Jesus deveria estar com o teu corpo moído. Porque uma coisa é o pastor Jonas pregar aqui 1 hora, 1h30. Agora outra coisa é você amanhecer falando, pregando, orientando. Porque a pregação não era essa pregação que vocês estão ouvindo. Era alguém perguntando, mas o que quer dizer semente? Ah, mas eu não entendi a parábola. E Jesus retomava, e Jesus explicava. E isso foi de manhã até o anoitecer. Jesus estava cansado, exaurido. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Como ele estava? Cansado. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se, aí parece que é aquela coisa da história de terror, né? Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, lá no fundo, lá no final. Geralmente os barcos eles tinham um espaço para guardar algumas coisas da pesca, era ali dentro que Jesus tinha pego um travesseiro e estava lá. Porque ele estava muito cansado. Jesus estava lá. Mas Jesus tinha dito uma palavra. O que ele tinha dito? Nós vamos para o outro lado. Todo mundo está acompanhando? Então existe uma palavra que Jesus determinou. Vamos entrar no barco e nós vamos para o outro lado. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que nós morramos? Gente, o homem estava cansado. O homem estava exaurido. Mas ele já tinha se comprometido em dizer, vamos chegar do outro lado. Qual que era o papel dos discípulos? E olha que os discípulos da maioria eram pescadores. Não era a primeira tempestade que eles estavam enfrentando. Mas diz a palavra que a tempestade era a tempestade de vento. E aquele vento fazia com que as ondas sobrepujassem, aumentasse ou dobrasse o teu tamanho e invadia o barco. Ele se levantou. Eu fico imaginando, vai incomodar os irmãos aí que tem soninho à tarde? Fala, Deus. Garanto que o irmão não vai falar assim, bom dia, a paz do Senhor. Jesus estava cansado. Jesus foi ali incomodado no momento em que ele estava descansando.
Aí Jesus se levanta, e tenho certeza que ele não levantou assim muito contente, porque você vai entender por que ele não estava contente. A gente vê no que ele diz. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Aí ele não estava muito feliz não, porque ele olha para os discípulos e fala o seguinte: olha que interessante. Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Tem duas coisas aqui que eles poderiam se fazer valer. Primeiro, Jesus disse que eles iam para o outro lado. Segundo, Jesus estava no barco. Aí Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados. Tem gente nessa manhã que está encontrando situações que está lhe causando pavor. Isso é interessante. E perguntava uns aos outros. Aí, irmãos, que interessante, eles deixaram de ter medo do vento e do mar e começaram a ter medo de Jesus. Que eles começaram a dizer assim: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Acabou o medo da tempestade. Sabe por quê? Porque eles começaram a entender que quando Jesus está presente, a certeza de que a palavra dele se cumpra é realidade. Quando ele diz, a palavra se cumpre. Então o que eu posso entender? O ponto de chegada, o ponto que Jesus tinha determinado, o que Jesus falou ia acontecer. Eles iam chegar do outro lado. Eu quero antes também compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Não existe pode ser, não existe talvez com Deus. Com Deus é sim e não. Pode ser não existe no dicionário. Talvez não existe no dicionário de Deus. A sua palavra determina qual é o destino. Se Deus determinou que você será salvo, salvo você será. Se o Senhor determinou que algo novo vai acontecer na tua vida, algo novo acontecerá. Se Ele disse que haverá, e eu tenho certeza que haverá da parte do Senhor, o socorro necessário para mim e para a sua vida, haverá socorro sobre a palavra dEle. A palavra dEle é o destino. E se Ele disse que nós vamos chegar do outro lado, não importa o tamanho da tempestade, se vem com rajada de vento, se Ele determinou, nós chegaremos do outro lado. Então eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, Jesus teve um dia longo e cansativo. Jesus estava num contexto em que Ele estava servindo ao Pai. Ele estava totalmente envolvido. Jesus estava cumprindo aquilo que era o propósito. O propósito era levar a palavra aos cativos, curar os enfermos, levantar novamente aquele que estava caído. A palavra estava sendo disseminada. Os discípulos estavam acompanhando todo esse fazer de Jesus. Os discípulos estavam acompanhando a palavra que ele determinava para a cura e era curado. A palavra que ele determinava sobre os inférteis eram férteis. Aquilo que Jesus falava se cumpria. Aquilo que Jesus determinava se cumpria. Os discípulos esqueceram de se firmar numa coisa muito importante: a palavra de Jesus. Vamos entrar no barco e nós chegaremos do outro lado. Mas aí chegou a tempestade, como chega a tempestade na nossa vida. Está tudo no projeto. Eu vou fazer essa faculdade. Quando eu terminar essa faculdade eu vou entrar no mercado de trabalho. Quando eu entrar no mercado de trabalho eu vou ter posses. Eu vou conseguir. Aí você chega, se forma, aí você vai para um departamento, aí tem uma pessoa que não estava nos planos, que não vai te receber bem, que vai te odiar logo que olhar para você. Tem gente que às vezes olha para você e fala: esquisito, quando eu te olhei já não gostei de você. Aí a gente já entra em crise: o que é que eu fiz? Ó céus, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou maravilhoso.
Mas aí, a tempestade, como na vida, é inesperada. Ainda que os discípulos fossem, muitos deles, pescadores, eles se depararam com uma tempestade que trouxeram para eles medo. Quem de nós aqui não enfrentamos medo? Porque na vida as tempestades são constantes. Quando anoitece, Jesus cumpriu todo o propósito. Jesus cumpriu todo o protocolo. Foi até as multidões, pregou a palavra. Jesus foi ali envolvido com aquelas necessidades. E ao final da tarde, quando tudo que ele tinha projetado, tudo que era plano dele estava cumprido, ele deveria atravessar para continuar em outras cidades. E aí Jesus diz uma frase que é super importante frisar: passemos, é isso, passemos para outra margem. Ou seja, ele estava de um lado e Jesus determinou: passemos para o outro lado. Quero falar sobre o campo minado. O que é um campo minado, irmãos? Campo minado é a nossa vida. Alguém pode dizer o que está esperando amanhã? Alguém pode dizer se aquilo que você está fazendo agora será bom amanhã? Campo minado. É como você está andando e você não sabe se você pisar num determinado lugar, aquilo vai estourar e vai te destruir plenamente. A vida é um campo minado. Agora tem uma coisa que eu posso declarar com toda a sabedoria espiritual. A vida é um campo minado, mas quando eu encontro Jesus, presta atenção, hein? Quando eu encontro Jesus, ele não só sabe que a vida pode causar para nós tempestades adversas, como ele sabe que quando eu estiver andando, ele não vai tirar as minas para que eu não pise. Jesus vai falar: continue andando, porque mesmo com as minas, você vai chegar do outro lado. Isso não vai te destruir. Se Jesus está conosco, nós vamos atravessar a vida. Mesmo com os campos minados, ele está falando: segue, vem após mim e eu endireitarei as suas veredas. O que o Senhor está falando nesta manhã é que no meio do mar, aqueles discípulos encontraram um campo que eles já conheciam. Mas como é minado, ou seja, ninguém sabe onde a mina está, eles se encontram com um problema, a tempestade. A tempestade surge, foi aquilo que eu acabei de dizer, como inesperadas são as coisas da vida. Mas eu quero dizer uma coisa para muitas pessoas que precisam ouvir aqui nesta manhã: o campo é minado, a tempestade pode chegar, mas existe uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. Nós vamos chegar do outro lado, e não importa o tamanho da tempestade, não importa se tem mina no chão, se a mina, sei lá, se vem bomba aérea, o que importa é que existe uma determinação. A palavra é do outro lado. Jesus está falando: nós vamos sair daqui sob a minha palavra e nós vamos chegar do outro lado. Só que da margem onde eu estou até o outro lado onde Jesus disse que eu deveria chegar, existe a tempestade. Aí vem a música: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Olha os irmãos, olha lá. Já denuncia a idade. Ontem eu estava na minha devocional, vou chorar. Espera aí, irmãos. Eu acho que eu já falei que eu estava na minha devocional. Aí eu lembrei de uma canção que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma. Olha isso. Essa paz que eu sinto na minha alma não é porque eu tenho, ou porque eu cheguei, ou porque eu conquistei. É porque eu tenho o amor dele na minha vida. E ali, irmãos, eu ouvindo a pessoa que cantava, eu nem conseguia cantar, porque assim como eu estou com vontade de chorar, já estou imaginando a devocional. A paz que eu tenho na minha alma não é porque eu vou encontrar uma vida sem campo minado ou sem tempestade. Não. A paz que nós temos que carregar na nossa alma é a certeza de que mesmo no meio da tempestade, ele disse que nós chegaríamos do outro lado. E é do outro lado que nós vamos chegar. O barco pode não ser o mesmo,
A nossa própria existência, como diz a canção, né? Eu trago as cicatrizes de tanto que eu errei. Mas o fato é que a palavra do Senhor é o destino que eu alcançarei. A palavra do Senhor é o destino que você vai alcançar. Se Deus determinou uma promessa, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, a promessa de Deus realmente não morre, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. A promessa de Deus se cumprirá na minha e na sua vida, e a mais importante delas, haverá paz no teu coração para enfrentar medo e tempestade. Eu estou falando de promessa de Deus, não que vai satisfazer a tua vontade, mas que vai fortalecer a tua capacidade de continuar de pé e crer no nome do Senhor Jesus. Eu tenho quase 40 anos já dentro do Evangelho, irmãos. E eu já vi a estrutura de pessoas com posse de bens, assim, de ter bens e de repente aquilo mudar. E a pessoa está desprovida, não ter as mesmas condições. E chegar assim à bancarrota mesmo, sabe aquela coisa de você dizer, olha, agora é falência. Mas continuar na presença do Senhor. E o Senhor mudar ali a história novamente. Aquele que estava lá embaixo, mas que teve a sua paz garantida e não soltou da mão do Senhor e acreditou na palavra que disse, você vai chegar do outro lado. Eu vi isso acontecer. Olharam para minha irmã, para vocês terem uma ideia, a minha família, se você fizer uma árvore genealógica, separou da esposa, foi assassinado, traficante, aquela coisa. Aí quando olharam para a família do meu pai e da minha mãe, quando eles se constituíram, o meu irmão entrou nessa mesma lógica da família, foi para o tráfico, se tornou uma pessoa muito violenta, não gostava, não nutria amor por ninguém, era uma pessoa despropositada. Meu pai, aquela velha história, era um homem de posses, alto cargo no executivo, se apaixonou pela secretária. Aí foi viver o amor com a secretária. Minha mãe era dondoca, minha mãe teve que correr para sustentar os filhos, teve que ser diarista. E aí olhavam para nós, interessante, né? Aí via meu irmão, essa sentença do meu pai, olhava a minha mãe, coitada, naquela situação, os filhos tinham que ficar sozinhos, ela tem que trabalhar, olha, foi um... E aí olhavam para nós e falavam assim, que pena dessas crianças, né? Vai ser igual o mais velho, vai tudo... A menina vai ser uma prostituta, os demais aí vai ser tudo ladrão, vai ser tudo largado na vida. Aí um dia minha mãe encontrou Jesus Cristo. A história já começa a mudar quando ela encontra Jesus Cristo. E ele fala para ela, você vai chegar lá do outro lado. Não importa o que disseram, não importa o que estão pensando. Existe uma palavra que traz sobre nós uma promessa. E a promessa, ela tem que se cumprir. Porque o destino final é a palavra. Irmãos, é extraordinário o que Deus tem feito. Esses dias, eu conversando com a minha irmã está terminando o doutorado dela na USP. Projetou uma big de uma família. Comprou um big de um apartamento, não estou falando só porque, olha que lindo, mas aquilo que era a sentença do homem, Deus anulou, porque existe uma palavra de Deus, como existe uma palavra de Deus para cada um de vocês aqui nesta manhã. Eu não sei o que estão pensando, qual é o dedo que aponta, eu não sei qual é a acusação que você tem recebido, mas Ele está falando, você vai chegar do outro lado, sob o destino da palavra. Eu tenho desejos no meu coração, irmãos, que bom, eu também tenho. Mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus. E você vai ter condição de chegar lá do outro lado. Amém, irmãos? Amém. A sua vida pode estar que nem o barco dos discípulos. A água que está entrando e o barco parece que vai afundar. Mas lembra,
Jesus disse que eu vou chegar lá do outro lado. Ele disse que eu atravessaria. Essa tempestade não vai te destruir. Essa tempestade, esse campo minado não vai acabar com você. Pastor, mas se ele não vai tirar as minas do campo, pode pisar, porque se você pisar e ele disse que você vai chegar do outro lado, não tem mina que vai destruir a tua existência e nem interromper o caminhar. Oh, aleluia! Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Guarde isso. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Por quê? A palavra de Deus não falha. Eu vou pedir algo que é didático. Fecha os teus olhos aí. Curva a sua cabeça. A sua tempestade tem nome. O problema que você está enfrentando tem nome. Mas existe uma voz, a voz do Espírito Santo, que diz: edificarei em você uma morada para mim, e a paz que você terá, não haverá tempestade que vai tirar do teu coração. Eu quero que você, em nome de Jesus, pense agora numa promessa que Deus fez na tua vida. É salvação da tua casa? Se foi Deus que diz, sua casa será salva. Eu quero falar para você, o destino, irmãos, é atravessar. O destino é atravessar. Não fique parado esperando a tempestade destruir você. Eu quero que você se lembre de uma promessa que Deus fez na sua vida. Se for ministerial, meu Deus, eu sou tímido. O Senhor está falando, porque você tem tão pouca fé. Porque você tem medo. De repente o Senhor nesta manhã está falando, porque você está com medo da tempestade. Ele levanta e ele acalma a tempestade. Chega, vento. Aquieta, ondas. Chega. Nós vamos chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Se você tem promessa de Deus, ela se cumprirá na tua vida. Eu quero ser mãe. Eu quero que Deus salve meus filhos. Eu quero que o meu ministério seja consolidado. Eu desejo louvar o nome dEle. Eu já não tenho força. Eu preciso que Deus faça algo novo dentro do meu trabalho. Se Deus disse que vai fazer, a promessa se cumprirá. Lembre-se de uma promessa agora. Se Deus falou, você vai chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os discípulos disseram assim: mestre, acorda, você não vai fazer nada. Ah, irmãos, aí foi, no meu devocional foi uma coisa tão extraordinária. Como não vai fazer nada? Ele já tinha feito. Jesus, antes de acalmar a tempestade, ele já tinha feito algo. Jesus tinha falado, nós vamos atravessar. Então Jesus já tinha feito algo. O que eles estavam pensando é que o que eles queriam que Jesus fizesse era acalmar. O foco era a tempestade. Mas eu quero dizer para você, de repente você está colocando como foco o problema. Mas Deus, Jesus está falando através do teu Espírito Santo. Cuidado de você ficar só de olho no problema. Porque aquilo que Ele prometeu já foi declarado na tua vida. Por que você tem medo? É a pergunta que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo essa manhã, porque ainda você não tem fé. Ontem, eu acompanhei um dos testemunhos aqui das irmãs. Aliás, irmãos, é vergonhoso ver irmãos que frequentam essa igreja não estar aqui na sexta-feira junto com os homens. A gente tem um número tão grande de ajuntamento de visitantes que vem aqui. Eu vou falar para os irmãos que estão aqui, ó. Vem forte para dar sustento, para ajudar o Tiago e o Otávio a acolher quem está vindo. Porque tem muita gente vindo aqui nesse estado de acolhimento. Estou exagerando, Otávio? Estou exagerando, Tiago? Homens que estão buscando a promessa. Foi gostoso demais o que aconteceu na sexta-feira.
E aí as mulheres se reúnem no sábado. E uma das coisas que eu ouvi como testemunho foi uma das mulheres, como uma mulher provedora da tua casa, se levantar e dizer: irmãos, tem uma coisa que me pega. Eu fico assombrada quando eu penso que não vai ter mistura na minha casa. Mas eu sozinha, trabalhando, Deus tem me prosperado, que eu posso escolher o que eu vou comer e dar para os meus filhos. Sabe o que isso significa? Se coloque de pé, não tenha medo dos problemas, porque a paz que está dentro da tua alma é Cristo que está colocando. O campo está minado, a tempestade se levanta, mas Ele já falou: vamos atravessar, chegaremos do outro lado, em nome de Jesus. Mulheres que poderiam ter recebido a sentença: vai ficar enclausurada dentro da prisão, vai ficar ainda no vício, estão aqui testemunhando a obra e o cumprimento da promessa. Homens que tinham desistido da sua representatividade dentro da sua casa e que hoje Deus tem restaurado. Meu irmão, não precisa ir longe. A pergunta que Jesus faz, eu quero fazer para cada um de nós: porque ainda vocês não têm fé.